Um mistério que intriga a razão e a fé. Queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alma em Evolução. É sempre uma alegria estarmos juntos para refletir sobre temas que unem fé, razão e ciência dentro da visão progressista do Espiritismo. Hoje vamos conversar sobre um fenômeno que causa espanto e curiosidade desde os primeiros tempos da doutrina: os aportes e o teletransporte de objetos realizados por espíritos. E a pergunta que deixo logo no começo é esta: como é possível que um objeto desapareça de um lugar e reapareça em outro, aparentemente transportado por forças invisíveis? Será ilusão, fraude, ou existe uma explicação espiritual que pode nos ajudar a compreender? Ao longo do vídeo, vamos examinar o que são os aportes e em que situações eles acontecem, o que o Espiritismo e a pesquisa científica observaram sobre esses fenômenos, como os espíritos conseguem manipular a matéria para realizar algo tão extraordinário. E, por fim, o que tudo isso pode nos ensinar sobre a vida espiritual e a evolução da alma. Portanto, fique conosco até o final, porque este é um tema que toca tanto a curiosidade humana quanto as grandes reflexões sobre a realidade invisível. O que são os aportes? Os aportes são fenômenos espirituais em que um objeto se desloca de um lugar para outro sem contato humano visível. Ele pode atravessar paredes, aparecer de repente em uma sala fechada ou simplesmente desaparecer de um ponto e reaparecer em outro. Muitas vezes, esses fenômenos aconteciam em sessões espíritas experimentais do século XIX, em que pesquisadores buscavam observar e documentar os poderes atribuídos à ação dos espíritos. Objetos como flores, pedras, joias, perfumes, moedas e até mesmo pequenos animais surgiam no ambiente, sem que houvesse explicação material plausível. Na linguagem comum, isso pode soar como mágica ou milagre. Mas o Espiritismo não se limita a aceitar as coisas como inexplicáveis. Ele busca compreender como os espíritos podem interagir com a matéria e provocar efeitos tão impressionantes. Entre a fraude e a realidade, a necessidade da pesquisa. Desde cedo, estudiosos sérios advertiram para o risco das ilusões. Nem tudo que aparece em uma reunião mediúnica é, de fato, uma manifestação autêntica. Muitas vezes, existiram charlatães que se aproveitavam da credulidade alheia para enganar com truques. Por isso, o Espiritismo sempre insistiu na importância da investigação rigorosa, unindo observação, repetição dos fenômenos e análise racional. E foi justamente por esse caminho que grandes pesquisadores confirmaram que, embora houvesse fraudes, também existiam casos genuínos de aportes e teletransporte de objetos, impossíveis de serem explicados apenas como truques. O fluido universal e a manipulação da matéria. Para compreender os aportes, precisamos entender um conceito fundamental do Espiritismo: o fluido universal. Ele é a substância primária da criação, que dá origem à matéria e serve de meio de ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. O espírito, quando deseja produzir um fenômeno, utiliza o fluido universal e o associa ao fluido vital do médium. Assim, consegue modificar temporariamente as propriedades da matéria. No caso do aporte, o objeto é desagregado, atravessa obstáculos materiais e depois é reconstituído em outro ponto. Esse processo não é instantâneo nem fácil. Ele exige condições específicas, como a presença de médiuns de efeitos físicos, ambientes preparados e a cooperação de espíritos que dominam as leis ocultas da matéria. Os aportes mais comuns e suas finalidades. Ao longo da história do espiritismo experimental, houve relatos de flores que apareciam em salões fechados, perfumes que se espalhavam no ar sem frascos visíveis, pedras preciosas e moedas surgindo em cima de mesas. Mas por que os espíritos realizariam algo assim? Em geral, os aportes não têm valor material em si. Seu objetivo é chamar a atenção dos encarnados para a realidade invisível, demonstrando que a matéria pode ser manipulada por inteligências superiores. É uma forma de despertar a fé,
de causar admiração e, muitas vezes, de transmitir mensagens simbólicas. Por exemplo, quando flores surgiam em sessões, frequentemente simbolizavam pureza, esperança ou a lembrança carinhosa de entes queridos. A contribuição das pesquisas científicas. Cientistas de diversas áreas, intrigados por esses relatos, aceitaram o desafio de observar os fenômenos em condições controladas. Pesquisadores registraram casos em que objetos apareciam lacrados em caixas, flores eram transportadas de jardins para dentro de salas fechadas e perfumes exalavam de frascos invisíveis. Essas experiências não foram aceitas facilmente pelo mundo acadêmico, acostumado a explicações puramente materiais, mas os registros permaneceram e se tornaram parte importante da literatura espírita e parapsicológica. O que mais impressionava não era apenas o aparecimento dos objetos, mas o fato de que muitas vezes eles eram reconhecidos como pertencentes a outro local, confirmando o teletransporte real. Teletransporte e desmaterialização. O teletransporte espiritual é, de certa forma, uma extensão do mesmo princípio dos aportes. O objeto é temporariamente desmaterializado pela ação fluídica, atravessa o espaço sem ser barrado por paredes ou portas e depois se rematerializa em outro lugar. Esse processo não fere as leis da natureza, mas as utiliza em uma dimensão que ainda não dominamos plenamente. Assim como a eletricidade era um mistério antes de ser compreendida, também o teletransporte de objetos pode ser visto como uma lei natural, que os espíritos já conhecem, e nós apenas começamos a vislumbrar. O risco do fascínio e a necessidade do discernimento. Embora impressionantes, os aportes não devem ser vistos como prova definitiva da espiritualidade. Eles são sinais, mas não substituem a mensagem moral que os espíritos vêm transmitir. Existe o risco do fascínio quando pessoas ficam presas apenas ao espetáculo dos fenômenos e se esquecem do essencial: a evolução espiritual, a prática do bem, a transformação moral. O Espiritismo sempre advertiu que o valor maior está na mensagem e não no fenômeno. Os aportes, quando ocorrem, são apenas meios para despertar, jamais fins em si mesmos. O que aprendemos com os aportes? Diante de tudo isso, o que podemos levar para a nossa vida prática? Primeiro, que a matéria não é tão sólida e rígida quanto imaginamos. Ela pode ser transformada pela vontade e pela inteligência espiritual. Segundo, que o mundo invisível está muito mais próximo de nós do que supomos. Espíritos atuam constantemente sobre a matéria, embora nem sempre percebamos. Terceiro, que esses fenômenos servem como lembretes de que nossa existência não se limita ao corpo físico. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência material passageira. Os aportes nos convidam, portanto, a olhar além das aparências e a compreender que a verdadeira força não está nos objetos, mas na vida do espírito imortal. O legado espiritual dos aportes. Queridos amigos, vimos hoje que os aportes e o teletransporte de objetos por espíritos não são apenas curiosidades ou truques do além, são manifestações reais, observadas e estudadas, que nos mostram a interação entre o mundo espiritual e o material. Aprendemos que a matéria pode ser manipulada pelos espíritos através dos fluidos e que esses fenômenos, embora impressionantes, têm como maior objetivo despertar a fé e lembrar-nos de que a vida espiritual é a verdadeira realidade. Agora, deixo aqui o convite. Se este vídeo trouxe reflexões importantes para você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda a espalhar a mensagem de luz e esclarecimento. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações, iluminando nossos passos e fortalecendo nossa caminhada espiritual. Um abraço fraterno a todos e até o próximo encontro, com muita paz e luz.